A BR-319, uma estrada que corta o coração da Amazônia, carrega mais do que mercadorias e veículos. Ela transporta histórias de esperança, resistência e desafios. Mas esses anos atrás aí, a gente tem saído daqui de domingo, passar 2, 3 dias atolado nessa lama aí. Muita poeira, estrada em buraco, a gente gastava aqui 4, 5 dias para atravessar essa rodovia. É muito sofrimento. Agora mesmo eu estou indo socorrer um colega nosso, carreteiro, tombou uma carreta aí no trecho e a gente está indo socorrer ele. Dia que chove, a pessoa não pode sair para nenhum canto, né? Porque não tem condição de andar, carro nenhum, trafegar carro nenhum. Ambientalmente e economicamente, não se faz uma estrada de 400 quilômetros no meio de floresta virgem apenas para passear de carro se não tiver associado a um projeto produtivo. Essas pessoas que falam que a BR não existe e que ela funciona apenas para passeio ou para rally, ela não vive no Brasil. A rodovia tá intacta, tá boa. O governo da esquerda fala que não pode asfaltar, que vai dar impacto ambiental, sendo que a estrada já está aberta e já foi asfaltada. Imputa a mim não ter feito a estrada. Eu saí do Ministério do Meio Ambiente em 2008. Eu estou voltando para o Ministério do Meio Ambiente em 2023. Portanto, 15 anos depois. Por que não fizeram a estrada? Eita glória, deu certo. A BR-319 foi explodida assim, criminalmente. E a gente tem, inclusive, CNPJs, pessoas que são responsáveis por esse crime que aconteceu no passado. Em 83 começaram a bombardear com dinamite todinha, de Careiro a Maitá. Foi tudo dinamitado com dinamite. Para renovar o lugar da BR mesmo, da estrada, né? Então agora quem é não sendo deu notícia, né? Não sei o que a gente vê, é bom a gente ver e guardar a boca, que é a melhor coisa. Minha mãe me ensinou assim. Muita gente morre, moço, é por causa da boca. Fala demais, aí pronto. No trecho mais crítico da rodovia, encontramos um matuto, que fez da estrada sua morada e dos desafios sua rotina. Com uma internet instável e muita persistência, ele se tornou a ponte entre os motoristas e a realidade da estrada. Você de lá e eu de cá, BR-319, ao vivo diretamente aqui do trecho do meio do KM 296. Aqui eu sempre estou dando as notícias aí quando chove, quando faz sol. E no quilômetro 302, no coração do chamado trecho do meio, Senhor João e Dona Maria transformaram sua luta diária em acolhimento. Há 40 anos, eles convivem com o isolamento imposto pelas péssimas condições de trafegabilidade da rodovia e com as promessas não cumpridas. O pessoal chega por aqui, aí ligam, né, para a família, os carros velhos quebrados que se desmantelam por aí, os motoristas correm para cá. Da capital Manaus até as comunidades isoladas, a BR-319 conecta vidas, mesmo em meio ao abandono. Essa estrada não é apenas um caminho, ela é um símbolo dos dilemas entre progresso e preservação. Para quem deixa Manaus rumo à BR-319, a jornada começa no Porto do Ceasa. O primeiro desafio é a travessia de balsas, que leva cerca de 1 hora.
Nesse percurso, os viajantes cruzam o Rio Negro, o encontro das águas, e seguem pelo Rio Solimões até chegar ao município de Careiro da Várzea. Para os caminhoneiros, essa travessia marca apenas o início de uma rotina exaustiva, enfrentando diariamente as dificuldades da BR-319 para transportar cargas essenciais que abastecem e conectam a região. Tá gastando aí no máximo, vindo devagar, você gasta 2 dias. Aí depende, se chover, não para. Se chover, para porque é muito escorregadio, muito liso. Aí tem muita gente, colega de estrada, que teima, né, em passar e ela escorrega, tomba caminhão. Essa viagem mesmo tomou uma câmara fria, o rapaz foi insistir e escorregou e bateu no seco e tombou. Tudo bem, amigão? Tá cuidando aí? O que aconteceu? O cara jogou ele pra fora da pista. Jogou ele pra fora da pista? Nossa, que dó. Mas tá tudo bem? Tá. Alguém se machucou, não? Não, de boa. Quando foi? Ontem. Antes de ontem? Foi. E aí, qual é a previsão de sair? Amanhã. Amanhã? Ei. Não passou não, meu. Mesmo traçado, chega ali de perdido, é capaz de patinar. Esperar alguém aqui para dar um socorro. O Amazonas é o maior estado do Brasil, com uma área impressionante de 1,571 milhão de quilômetros quadrados. Notavelmente, 97% de sua cobertura vegetal permanece preservada. Aqui, os rios não são apenas cursos d'água, mas verdadeiras estradas naturais, conectando comunidades em locais remotos e isolados no coração da Amazônia brasileira. De Manaus, capital do estado, até Tabatinga, na tríplice fronteira com Colômbia e Peru, viajando de barco, são necessários 5 dias de navegação pelas águas do Rio Solimões. Essa logística, ao mesmo tempo fascinante e desafiadora, evidencia os obstáculos enfrentados pelo Amazonas para não se isolar do restante do país. A única conexão terrestre, a BR-319, é uma rodovia marcada por mais de 3 décadas de impasses ambientais, simbolizando os dilemas entre progresso e preservação na maior floresta tropical do mundo. Hoje, a licença prévia que foi emitida há 3 anos atrás e está indo para o 4º ano, ainda está em andamento. O projeto básico ambiental já foi entregue ao Ministério do Meio Ambiente pelo DENIT para poder sair a licença de instalação. A gente vê isso com muita preocupação, porque a licença prévia tem uma validade de 5 anos. Se não for emitido imediatamente essa licença de instalação, a licença prévia perde a validade e a gente volta tudo para estaca zero, se a gente não acelerar esse processo burocrático do licenciamento ambiental da BR-319. Não há atrasos em relação às obrigações do IBAMA no que se refere à BR-319. Porque muito se critica, muitas vezes, que os órgãos ambientais, o IBAMA, atrapalha o desenvolvimento e tudo, e, na verdade, não há o que se dizer em relação ao IBAMA, em relação a atrasos. Mas deixo registrado que nós temos um déficit de servidores, nós temos uma demanda muito grande no país, nós não tratamos apenas de licenciamento, tratamos de uma série de outras pautas. Toda a questão que vem sendo colocada de estudos ambientais, a parte de governança, a parte de portal de controle, todo esse serviço que vem sendo feito pelo DENIT para atendimento às condicionantes do IBAMA. Que, nesse meio tempo, obviamente, nós temos que manter a rodovia em condições de trafegabilidade. Então, vem sendo feito um esforço muito grande, tanto na parte pavimentada,
como na parte não pavimentada. O DENIT vai trocar as pontes de madeira por ponte de concreto, está utilizando o projeto que está sendo feito de pavimentação para que a gente possa fazer essas licitações em bloco. A gente tem um foco muito grande na ponte sobre o Rio Igapoaçu, que é a ponte que tem balsa. Um outro esforço é a questão das obras sobre os rios Curuçá e Altais Mirim, que sofreram quedas. 5 balsas para atravessar. Aqui. Hoje está tudo ponte, só tem essa aqui, que não chegamos ontem, 5 horas da tarde aqui, ainda estamos aqui ainda para atravessar. Quando vai ser essas pontes, quem sabe, né? Saindo do Careiro da Várzea, a próxima parada obrigatória para abastecimento fica no Careiro. A partir desse ponto, o próximo posto de combustível fica na comunidade de Realidade, no quilômetro 589. Entre esses 2 locais, o trecho é marcado pela escassez de pontos de apoio, tornando a jornada ainda mais desafiadora para os viajantes. Tudo quanto é coisa a gente já vimos, né? Atoleiro, né? Essa dificuldade aqui dessa balsa aqui, né? Para gente atravessar isso aqui, né? Já perdemos muita coisa também a respeito de pneu também, que estoura pneu, né? E restaurante também que não tem, né? Não tem restaurante nenhum na beira da estrada aqui para a gente se alimentar, né? A gente vive ao léu aqui, a gente está entregue às baratas aqui. Estamos no período do inverno amazônico, marcado por chuvas intensas. Tombe de chuva. Mas está caindo chuva desde lá do água cristalina, eu acho. Desde lá da ponte água cristalina está chovendo. A trafegabilidade, embora ainda desafiadora, apresenta melhorias significativas em comparação aos anos anteriores a 2021. E dentro do ano passado, que ela deu uma melhorada. No ano passado ela não fechou, a BR aqui não teve atoleiro, passou táxi o inverno todo aqui, indo para lá e para cá, e ônibus não fechou, né? E agora já começou a chuva, né? Tem muita chuva. Tem alguns lugarzinhos que deu uma piorada já, tem muito buraquinho já, né? Eu não sei mais daqui para janeiro e para fevereiro, né? Melhorou mais um pouco. Tamparam aqueles buracos, tiraram metade da lama, tudinho, botaram aquela pedra, né? Aquelas britas, tudo tampando os buracos maiores que tem. Mas melhorou bastante. Há 3 anos, obras de recapeamento nos trechos iniciais da BR-319 e intervenções para reduzir os famosos piscinões deixaram a rodovia em condições minimamente transitáveis. A gente já conhece, então quando chove a gente para. Eu, graças a Deus, comigo, o único aperreio que passou foi nas pontezinhas que tinha que fazer desvio. Aqui tem 53 pontes dessa rodovia. 25 pontes, aquelas fora do eixo, que é umas pontes maiores. Percorrer essa estrada continua sendo uma tarefa árdua. Buracos, terrenos escorregadios, falta de sinalização e a transição imprevisível entre asfalto e terra testam a habilidade e paciência dos motoristas. Cada quilômetro reserva surpresas, incluindo crateras inesperadas que podem transformar a viagem em um verdadeiro desafio. No quilômetro 197, a transição é evidente. De um lado, o trecho recuperado. Do outro, a terra batida que domina o cenário. Essa divisão simboliza o ritmo lento das obras, frequentemente interrompidas pelos complexos impasses ambientais que continuam a travar a plena recuperação da rodovia. Uma estrada que carrega histórias de integração, abandono e resistência. Com 885 quilômetros de extensão, essa rodovia conecta Manaus, a capital do Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Mas sua trajetória reflete mais do que apenas o transporte terrestre. Ela simboliza os dilemas entre desenvolvimento e preservação ambiental.
Na década de 1970, durante o regime militar, a BR-319 foi concebida como parte de um grande projeto de integração nacional. A meta era conectar o Amazonas ao restante do país, facilitando o transporte de mercadorias, fortalecendo a presença do governo na região e promovendo o desenvolvimento. Em 1976, a rodovia foi oficialmente inaugurada, representando um marco na infraestrutura da Amazônia. Porém, o sonho de conexão terrestre começou a se desfazer já na década de 1980. A falta de manutenção, aliada às condições climáticas extremas da região, levou ao rápido declínio da rodovia. Trechos inteiros tornaram-se intransitáveis, especialmente no chamado Trecho do Meio, onde a pavimentação praticamente desapareceu. Assim, a BR-319 caiu no esquecimento, isolando ainda mais Manaus e obrigando a região a depender de transportes fluviais e aéreos. No quilômetro 302 da BR-319, no trecho conhecido como do Meio, encontra-se a comunidade de Jacaritinga, onde o senhor João e a dona Maria vivem há mais de 40 anos. Veio a gente, chegamos aqui, compramos essa fazendinha em 80, né? Viemos pra cá. Daí, só que a BR era asfaltada, tudo, não tinha nenhum pedaço de tranqueira para arrumar. Tudo arrumado. Então, veio o cidadão, que era dono da propriedade aqui, foi lá em Curitiba, e daí nós fizemos negócio na nossa propriedade, né, com todo o móvel que tinha dentro, mais outra terra, outro lote também desocupado, para a gente fazer mais alguma coisa. Troquemos nisso aqui, foi troca por troca, né? Daí lá, a gente veio para cá. Tinha casa boa também, mas nesse ente, sempre a estrada daquele baque muito terrível, sacava nada, é aquele negócio, aquele sofrimento todo. A gente passava de 2, 3 anos para lá para fora, para fazer o quê? Meus filhos tudo pequeno, a gente pegava, aproveitava, botava na aula para eles aprenderem. Mas depois que a estrada melhorava um pouco, cada um tinha que vir para trabalhar com a gente. A gente, de toda a plantação nós tínhamos aqui, colhia, graças a Deus, comprava coisa pouca lá fora. Tudo que precisava estava aqui? Tudo que a senhora precisava? Tudo. E dizer, menino, aqui a pessoa vê uma vida tão feliz, para quem é trabalhador, agora quem é preguiçoso, tanto é preguiçoso lá na cidade como aqui. Ele é aposentado, eu também sou, e daí a gente cria porco, galinha, pato, e daí a planta roça agora. Só que esses 2 anos ele não fez roçado nenhum, e todo mundo é culpado, todo mundo trabalha, ninguém fica parado, né? E daí ele trabalha na cozinha aí, pegou para trabalhar pro pessoal por aí, e aí a renda que saía do trabalho era pouco, não dava para pagar trabalhador não, né? Porque se a gente tem uma boa renda, era trabalhador para limpar um mato para plantar em cereais, né? Mas a renda era pouca. Vindos do sul do país, o casal chegou ao Amazonas em busca de novas oportunidades e, ao longo das décadas, tornou-se guardião de histórias que refletem a trajetória da rodovia. Um caminho que começou com promessas de progresso, mas que, com o tempo, transformou-se em um símbolo de abandono. Pois aí, a estrada está desse jeito aí. Tem gente que diz que está boa, mas para mim não está, sabe por quê? Os ônibus passam para baixo, para cima, vem aqui quando estão quebrados, a gente atende. Passa de 2, 3 dias aí, rompendo para lá e para cá, logo mais quando começaram, né? Aí ajeitar. Mas tudo bem. Mas a gente é difícil ir num ônibus, tá? E daí a estrada é desse jeito aí, e aqui é colar, e se a pessoa não cuidar, e esse barro aí é todo mole. Se o carro entrou, tá virando as avessas para lá e para cá.
esse do mês do ano passado para cá, já assim, tombou não sei quantas carretas, só estrago de cebola. E um bocado de coiseira que estraga tudinho, né? E daí eu digo que não tá bom, porque antigamente, no tempo que era o asfalto, não virava assim, né? Tá se acabando agora, o pessoal tem medo. Quantas pessoas que chegam cara quebrada, todo inchado, a gente acorda, né? E fica por aí, a gente esfregando nos peitos para ver se o infame para ver se o cristão respira, e é desse jeito. Aí Deus ajuda que agora ele manda buscar o pessoal aí que está doente, né? Assim dos baques, aí logo mais vem, né? Nesse pedaço de chão, eles criaram seus filhos, sustentados pela agricultura familiar, dedicando economias, fé e esperança ao desenvolvimento daquela terra. Apesar das adversidades, a família ergueu um ponto de apoio para os viajantes que se aventuram pelos desafios da BR-319. Um restaurante e uma pousada simples oferecem abrigo e acolhimento a quem ousa enfrentar os buracos, atoleiros e pontes precárias. Enquanto os motoristas lidam com os obstáculos da estrada para seguir viagem, os moradores enfrentam as mesmas dificuldades para simplesmente viver. Isolados por longos períodos, eles enfrentam a ausência de serviços essenciais como saúde, educação e segurança, que praticamente não existem na região. As condições precárias da estrada dificultam até mesmo a presença do poder público, comprometendo a assistência e a fiscalização. Essa ausência abre espaço para a ação de criminosos, agravando ainda mais a vulnerabilidade da área. Nós temos muitas dificuldades para fazer o monitoramento daquela área porque a gente não consegue se deslocar em tempo hábil em relação ao combate aos crimes ambientais e grande parte daquelas áreas. Por exemplo, nós temos um veículo adaptado para fazer o monitoramento das unidades de conservação e ele ficou isolado durante quase 6 meses por causa de uma ponte que caiu e a gente não conseguia mais retornar o carro para cá. Em uma das operações de combate aos incêndios que aconteciam ali no sul do estado, eu lembro que, se não me engano, em 2020 ou 2021, o Corpo de Bombeiros perdeu uma viatura importante no combate porque não suportou a condição ali da BR-319 nesse deslocamento. Então, eu queria trazer também que há uma dificuldade do poder de fiscalização e monitoramento ambiental contra o avanço de grande parte ali das ilegalidades ambientais por falta de estrutura. Grande parte dos municípios da BR-319 não são acessíveis, ou grandes áreas que estão dos municípios acessíveis por meio do rio, né? Nós dependemos de locomoção terrestre. Para os poucos moradores que resistem à margem da BR-319, ainda há quem acredite que a rodovia foi deliberadamente destruída por empresários que viam seus lucros ameaçados com o pleno funcionamento da estrada. Aí mudou para democracia, né? Mudou o militar. No tempo do militar não tinha um buraco nessa BR, né? Era igual um tapete. Aí entrou os políticos democratas, aí primeiro ano, em 82 foi eleição, em 83 começaram a bombardear com dinamite todinha, de Careiro a Maitá, foi tudo delamitado com dinamite. Aí depois veio em 84 entrou aquela Gavão para fazer, mas fazer devagar, né? Só vou arrancar. Aí foi arrancando, o pessoal foi caindo fora, todo mundo foi caindo fora. Aí com 4 anos, passou 4 anos aqui dentro, só arrancando o asfalto e jogando fora. Se passava na BR aqui, podia inventar carreta para botar de asfalto, esse pedaço. A máquina arrancava, o que ele jogava no meio da estrada era só barro, nem salcar com rolo não tinha, nem rolo não passava por cima da terra. Era para desmanchar a mesma estrada. Aí
Eles começaram quando foi em 86, 87, mais ou menos, a empresa saiu fora, ficou o estado todo apoiado, não tinha mais nem morador mais. Só ficou eu e o Catarina nessa BR. Da realidade do Gapoasca, só tinha nós dois nesse meio. As histórias que acontecem na 319, todas elas são reais. Foi um crime de lesa pátria que aconteceu no nosso estado. Infelizmente, o Ministério Público Federal tapou seus olhos para isso. Nós levamos testemunhas oculares para o Ministério Público Federal e eles simplesmente não deram ouvidos a essas pessoas. A BR-319 foi explodida assim, criminalmente. E a gente tem, inclusive, CNPJs, pessoas que são responsáveis por esse crime que aconteceu no passado. E a gente só está debatendo a repavimentação da estrada porque isso aconteceu. Não foi abandono, não foi esquecimento do governo, não foi nada. Foi um crime. E isso foi por lobby político e lobby financeiro, que na época era muito forte em relação ao transporte fluvial e à questão política no nosso estado. Manaus, a capital do estado, abriga um polo industrial com mais de 500 empresas. Nos últimos anos, esse setor tem alcançado uma média de faturamento superior a 80 bilhões de reais. Estudos demonstram que a indústria local desempenha um papel essencial na preservação da floresta, ao oferecer alternativas econômicas sustentáveis para populações que antes dependiam de atividades predatórias, como a extração de madeira e o garimpo. Porém, um dos maiores desafios desse modelo de desenvolvimento sustentável é a logística na região. O transporte fluvial é o principal meio de abastecimento de insumos para a produção industrial e de escoamento dos produtos acabados. No entanto, as mudanças climáticas têm intensificado os períodos de seca, o que coloca em risco a continuidade dessas atividades econômicas que dependem do fluxo dos rios. Uma alternativa viável seria o transporte terrestre, que permitiria o escoamento de insumos e produtos de forma mais eficiente. Mas a única estrada que conecta Manaus ao restante do país, a BR-319, precisa superar uma série de obstáculos ambientais para se tornar uma solução viável. Estudos indicam que a BR-319, uma rodovia já existente, enfrenta uma série de impasses ambientais significativos. Esses obstáculos precisam ser superados para garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento da infraestrutura e a preservação ambiental da Amazônia. Algumas salvaguardas ambientais, elas já estão prontas, vereadores, já estão colocadas em marcha. Nós temos ali um conjunto significativo já de unidades de conservação, tanto estaduais quanto federais. Há uma agenda em comum com o MMA e IBAMA para que se fortaleça, isso é importante, a gestão dessas unidades de conservação, tanto as estaduais quanto as federais, em especiais essas que estão ali nesse trecho do meio. Um outro ponto também, que há um compromisso do governo do estado, que foi colocado, inclusive, anteriormente, em 2021, que é sobre a gestão e participação dos portais de controle que ficam nos pontos de maior pressão ali ambiental. Então, o governo do estado do Amazonas já tinha se colocado à disposição para assumir, em parceria com os órgãos federais, a gestão daquelas áreas. Em 2024, um grupo de trabalho do Ministério dos Transportes divulgou um relatório sobre a repavimentação da BR-319, confirmando que a recuperação e pavimentação da rodovia são tecnicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. O documento propõe soluções inovadoras para os 500 quilômetros da estrada, abrangendo o trecho do meio, do quilômetro 250 ao quilômetro 655. E o lote C, do quilômetro 177 ao quilômetro 250, destacando a implementação de postos de fiscalização,
passagens para animais e o cercamento completo da rodovia. Criado em 2023, o grupo de trabalho conduziu debates envolvendo representantes da sociedade civil, governos, organizações não governamentais e comunidades tradicionais indígenas diretamente impactadas pela rodovia. De acordo com o grupo, a principal dificuldade para o controle e monitoramento da BR-319 está na falta de governança entre os órgãos competentes. Pedi ao ministro que se montasse um comitê ou um grupo que tivesse uma legitimidade para que mostrasse quem está envolvido no processo e como está todo mundo envolvido no processo, entendendo que esse é um projeto não do Amazonas, não de Rondônia ou de Roraima, mas que esse é um projeto do Brasil, esse é um projeto de importância nacional. Enquanto as negociações para a liberação das licenças se arrastam nos gabinetes, os moradores da BR-319 se viram como podem para sobreviver à margem da rodovia. Um exemplo disso é o Matuto, que mantém uma borracharia para atender os motoristas que enfrentam o trecho mais crítico da estrada. Eu trabalho do dia a dia, a gente vai assim, eu vou atender os amigos que passam aqui na BR-319, tem uma borrachariazinha aí que atendo os amigos, tem um canal no YouTube que eu passo informação todos os dias da BR-319, né? Informando quando chove, quando faz sol, quando tá ruim, eu vou nos trechos que tá crítico, eu faço uma filmagem e apresento no canal, no YouTube. A Mortona tem que ter paciência na BR-319, né? Divide carreira, né? Então tudo isso a gente indica para os usuários da BR-319, né? Você de lá e eu de cá, BR-319, ao vivo, diretamente aqui do trecho do meio do KM296. Aqui eu sempre estou dando as notícias aí quando chove, quando faz sol, quando a estrada tá ruim, quando tem algum problema na estrada, a gente tá aí divulgando no canal para todo mundo tá vendo aí o problema da BR-319, tá bom, gente? Hoje, esse ano a estrada tá bem melhor a estrada para andar, só quando chove que fica liso um pouco, mas depois disso a estrada seca e vai embora, beleza? Sem problema, só ter um pouco de paciência, que a BR-319 hoje é um jogo de paciência para entrar na BR-319, ter muito cuidado para não quebrar o carro, para não ter acidente. É só um pouquinho de paciência, povo que quer pegar a BR-319. E aqui, diretamente da Posada e Restaurante do Matuto. Aqui, cada morador encontra sua própria forma de resistir ao isolamento imposto pelas condições precárias da estrada. Assim como a rodovia, as condições para estudar também são extremamente difíceis, refletindo os desafios diários enfrentados por essa comunidade resiliente. Saúde, educação e o transporte público também, que a dificuldade aqui é grande demais para a gente se deslocar, né? Porque a gente vive aqui muitos anos e o poder público não olha para a gente do jeito que deve ser. Grande reunião que aconteceu no Ministério Público Federal, aqui no estado do Amazonas, que estava o Brasil inteiro da parte ambiental presente, DENIT, IBAMA, IPAAN, tudo presente, comunidades indígenas presentes, e ali todos que se manifestaram completamente favoráveis, Diego, à nossa estrada. E sempre davam nas entrelinhas que quem dificultava isso tudo seriam as comunidades indígenas. E eu gostaria de ouvir as comunidades indígenas aqui presentes, os caciques. E ele disse: doutor, muito obrigado pela oportunidade, mas nós não somos contrários. Pelo contrário, nós somos favoráveis porque as nossas dificuldades são muito grandes. Nós temos dificuldade de acesso, nós temos dificuldade, problema de saúde, nós temos problema de educação, e não sei o quê. Mas todas as dificuldades ele citou lá. E aí um dia eu digo, vou fazer um vídeo, fiz um vídeo lá na escola, como é que era a escola, e postei no canal esse vídeo pedindo uma doação para fazer essa escola. E o pessoal foi ajudando, comprei uma telha, mandei tirar madeira,
só por nós mesmos, entendeu? De Manicó essa terra foi do professor, que eles já mandaram o professor para cá. Mas de nada da escola que teve, nem do Careiro Castanho, nem de Maitá, nem de Manaus, de canto nenhum. Então a gente fez assim, a mesma comunidade, eu pedindo a doação pelo canal, né? Sempre eu pedi, o pessoal mandava aí o dinheiro, eu comprava, faço as notas, mando do canal, o trabalho que foi feito aí, e o pessoal do DENIT, que ajudaram aqui na limpeza, né? Que fizeram a limpeza aqui do lugar, né? E também arrumaram o carro para trazer as telhas do Careiro Castanho, né? Devido a gente morar esse tempo aqui, eu nasci aqui na BR-319, eu nasci aqui em 1975. Nunca teve uma escola aqui na região. É a primeira que está tendo aqui. Não é nem uma escola, ela é um anexo do Igapuaçu, né? Na estrada, o bem mais valioso, o tempo, se perde como a poeira que fica para trás do retrovisor. Além das péssimas condições da rodovia, a falta de pontes em alguns trechos provoca longas filas e horas de espera para que os motoristas consigam atravessar em balsas, um serviço caro e precário. No Igapuaçu, por exemplo, uma travessia de poucos metros pode levar até 1 hora, considerando o tempo de espera para embarque e desembarque. Mais um estresse para o motorista que enfrenta essa longa e desafiadora jornada. Do Igapuaçu até a comunidade de Realidade, o motorista encara os 329 quilômetros mais críticos da BR-319. Durante a estação das chuvas, os atoleiros tornam a viagem um verdadeiro pesadelo. Na seca, a poeira densa oculta buracos profundos e até veículos que surgem inesperadamente na contramão. Às margens da estrada, carcaças de veículos testemunham os perigos constantes que a rodovia impõe aos seus viajantes. Em 2007, a declaração oficial de que a BR-319 não existia mobilizou seus moradores. Nas redes sociais, o movimento em defesa da rodovia ganhou força, dando voz aos desafios de quem vive em áreas pouco desenvolvidas. Em 2016, a criação da Associação dos Amigos da BR-319 formalizou a luta pela pavimentação da rodovia. Essas pessoas que falam que a BR não existe e que ela funciona apenas para passeio ou para rally, ela não vive no Brasil, né? Ou se vive no Brasil, vive em outro mundo, né? Que não seja esse das pessoas normais. Porque a BR-319, ao longo dos anos, tem provado a sua viabilidade econômica e social. A estrada não foi feita porque é uma estrada difícil de provar a viabilidade econômica. A viabilidade social, não tenho dúvida que as pessoas querem o direito de ir e vir. Agora, ambientalmente e economicamente, não se faz uma estrada de 400 quilômetros no meio de floresta virgem apenas para passear de carro se não tiver associado a um projeto produtivo. Pela BR-319, foi por ela que nós salvamos centenas de vidas na pandemia. É por ela que chegou mais oxigênio, mais rápido para salvar essas vidas do que pela via aérea, do que pela via fluvial. E a BR, em 4 dias, chegou mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio para salvar a vida de centenas de amazonenses. Agora, nessa seca dos últimos anos, os alimentos não estavam chegando pelos nossos rios. Mas o trecho aqui não é fácil. E só para ver que esse trecho aqui, mostrar para a Marina Silva que isso aqui não é trecho de passeio. Isso é trecho de transportar carga. De Manaus, Porto Velho e Porto Velho e Manaus. E isso aqui tem que arrumar. Imputa a mim não ter feito a estrada. Eu saí do Ministério do Meio Ambiente em 2008. Eu estou voltando para o Ministério do Meio Ambiente em 2023. Portanto, 15 anos depois. Por que não fizeram a estrada? A estrada ficou na mão do governo Bolsonaro durante 4 anos.
No último ano, ele deu a licença, a licença prévia. E até hoje não tem pedido, pelo que eu saiba, de licença de instalação. Então, a estrada não foi feita, é porque é complexo. E ainda que as pessoas, eu entendo o drama delas, têm o direito de reivindicar a estrada, ela precisa ser viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental e social. Como não existe viabilidade econômica e social, se foi pela BR-319 que chegou alimento para centenas de pessoas aqui no nosso estado e no nosso estado vizinho, que era o estado de Roraima. Então não dá para acreditar que pessoas ainda não conheçam a realidade da BR-319 e venham com esse discurso que não existe viabilidade econômica e viabilidade social. A história está provando isso diariamente para esses pseudos brasileiros que se dizem brasileiros e não conhecem a realidade da BR-319. A BR-319 não é apenas uma conexão entre cidades. Ela é um símbolo de escolhas entre progresso e preservação, entre isolamento e integração. E enquanto essas escolhas não são feitas, seus moradores seguem resistindo dia após dia.